Estou muito feliz de partilhar com você a palavra de Deus, para tratar de um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia, um novo coração, o novo nascimento. E nós vamos basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento é o tema central, básico, essencial do Evangelho. Sem novo nascimento, a sua religião é vã, a sua esperança é vã. Sem novo nascimento, você jamais poderá entrar no céu, jamais poderá desfrutar da vida eterna. Esse texto que acabamos de ouvir trata deste assunto. E ele descreve a figura de Nicodemos, membro do Sinédrio judaico, da seleta e conspícua corte judaica, composta de 71 membros. Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos era um dos principais dos fariseus, um homem de uma ética irretocável, de uma ortodoxia irreparável, um homem que tinha uma reputação ilibada, de uma capacidade intelectual invejável. Ele era um mestre. Mas este homem vai a Jesus à noite, talvez porque não queria que ninguém o visse andando ao encontro do Rabi da Galileia, e ao chegar diante de Jesus, ele rasga desabridos elogios a Jesus. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos está correto na sua análise acerca de Jesus. Ele vinha da parte de Deus mesmo, ele era mestre mesmo, ele fazia milagres mesmo, Deus era com ele mesmo. Porém, Jesus, em vez de devolver os elogios altaneiros que recebeu, responde categoricamente a Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade te digo que se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu essa linguagem de Jesus e perguntou: mas como um homem velho pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Ele não entendeu a linguagem de Jesus. E Jesus então disse: em verdade te digo que se não nasceres de novo, não podes entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Nicodemos continuou não entendendo Jesus. Aí Jesus diz: Nicodemos, é como o vento. Não sabes de onde vem, não sabes para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ouves a sua voz. O Espírito Santo age misteriosamente como o vento. Você não vê o vento, mas você sabe que ele existe. Você não vê o vento, mas vê a influência dele, o poder dele. Você pode medir a velocidade do vento, você não pode impedir que o vento sopre. Você não cerca o vento,
Ele é livre e ele é soberano, ele sopra onde quer. Com isso, Jesus está mostrando para Nicodemos que esse novo nascimento é uma obra sobrenatural. Não é controlado pelo homem, não é medido pelo homem. Então, vamos entender um pouco sobre este assunto vital, sem o que ninguém pode ver o reino de Deus, sem o que ninguém pode entrar no reino de Deus. O que não é novo nascimento? Primeiro, novo nascimento não é uma pessoa abastada financeiramente, porque Nicodemos o era. Ninguém entra no céu comprando o céu, merecendo o céu. Segundo, o novo nascimento não é ser um líder. Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Ele era um homem de destaque em sua nação, de ilibada reputação, de notório saber. Terceiro, novo nascimento não é ser religioso e o mais zeloso da sua religião. Nicodemos era zeloso e, como tal, ele jejuava toda semana, ele fazia suas orações, ele estudava a lei, ele tinha uma vida de obediência às regras externas. Ele era um homem invejável na sua postura. O novo nascimento não é você ter uma posição elevada, um cargo de liderança na igreja. Nicodemos era um mestre Israel, ele era um dos membros ilustres do Sinédrio, ele fiscalizava a vida dos outros. E não obstante, Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Nada desse aparato era suficiente para Nicodemos entrar no reino de Deus, sequer ver o reino de Deus. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é você ter verdades claras na sua mente acerca da pessoa de Jesus. Nicodemos reconhece que Jesus é mestre. Nicodemos reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Nicodemos reconhece e confessa que Jesus faz milagres. Nicodemos reconhece que Deus era com ele. Todos esses fatos são verídicos, verdadeiros, absolutamente necessários. Porém, o fato de alguém conhecer a verdade intelectualmente, teoricamente, não significa que ela está salva. Nicodemos tinha tudo isso, estava perdido. Jesus diz: importa a você nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Importa você nascer de novo. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é aquilo que os estudiosos disseram lá atrás, 500 anos antes de Cristo, metempsicose ou transmigração das almas. Novo nascimento não é reencarnação, porque uma pessoa morre e desencarna e reencarna, morre, desencarna, reencarna, morre, desencarna e reencarna, 1, 2, 10, não sei quantas vezes. O que é nascido da carne é carne. Novo nascimento, a palavra novo na língua grega significa, anotem, que é a palavra de cima, do alto, de Deus. Novo nascimento não é uma coisa natural, não é uma coisa física, não é uma coisa terrena, material. Não, novo nascimento é receber de Deus um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Novo nascimento é ser nova criatura. Quando tudo se faz novo, as coisas antigas ficaram para trás. Nicodemos tinha tantas coisas que receberiam de nós hoje aplausos, mas Jesus diz: você precisa nascer de novo. Se Jesus tivesse tratado deste assunto, por exemplo, com a mulher samaritana que já passara por 5 divórcios, estava morando com um homem que não era seu marido agora. Se Jesus tivesse tratado desse assunto com a mulher pega em flagrante adultério, se Jesus tivesse tratado desse assunto com Zaqueu, um homem que ficou rico, usurpando e surrupiando os bens alheios,
Se Jesus tivesse tratado de novo nascimento com o ladrão da cruz, que passara toda a sua vida na marginalidade, você dizia, esses camaradas aí precisavam de fato nascer de novo. Mas Jesus disse esse assunto para um homem que talvez seria recebido com honras em qualquer das igrejas cristãs do nosso tempo. Como Nicodemos não estava entendendo ainda a linguagem de Jesus, Jesus disse que Nicodemos, você se lembra da caminhada do povo pelo deserto? Houve um momento em que esse povo se rebelou contra Deus, murmurou contra Moisés, e Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E as pessoas estavam desesperadas porque elas, ao serem inoculadas pelo veneno da serpente abrasadora, morriam. Então o povo foi a Moisés e disse, Moisés, peça a Deus para tirar essas serpentes abrasadoras. Moisés foi a Deus e Deus disse a Moisés, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, vai dependurá-la numa haste. E será que todo aquele que foi inoculado pelo veneno da serpente abrasadora, olhando para a serpente de bronze, será imediatamente curado? E Jesus então diz assim para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que acontece o novo nascimento? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, Ele que era santo, 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 foi feito pecado por nós. Ele que era bendito eternamente foi feito maldição por nós. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. O veneno da antiga serpente, Satanás, que estava destruindo e matando a cada um de nós, foi tirado de nós. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi feito o pecado e agradou a Deus moê-lo naquela cruz. E Deus puniu o meu, o seu, o nosso pecado no seu Filho. E ele tomou o nosso lugar. E ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, para ressuscitar para a nossa justificação. Daquela forma, quando você olha para Jesus, entendendo que ele morreu em seu lugar pelos seus pecados, e quando você olha para ele e crê que ele levou sobre si no madeiro os seus pecados, que lá na cruz ele rasgou o escrito de dívida que era contra você e pagou a sua dívida com o seu próprio sangue, nesse momento que você crê nele como seu salvador pessoal, você experimenta essa gloriosa transformação chamada de novo nascimento, tendo um novo coração. A pergunta que eu lhe faço agora é esta: você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja evangélica, se você já foi batizado, se você tem pais cristãos, se você é zeloso da sua religião, se você lê sua Bíblia ou faz suas orações, se você jejua. Eu não estou fazendo essa pergunta. A pergunta é: você já nasceu de novo? Você já tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. O Espírito Santo de Deus habita em você, já selou você para o dia da redenção, já foi dado a você como penhor de que Deus vai completar essa obra até o dia final. Você tem a garantia de que seu nome já está escrito no livro da vida. Você hoje tem a certeza e a alegria da sua salvação. Hoje eu quero orar por você, porque hoje pode ser o grande dia do seu novo nascimento. Ore comigo onde você está. Ó Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra, te dar graças porque tu trataste deste assunto de forma tão clara, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, a bênção de ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito. Pela obra de Cristo na cruz, pudéssemos ser salvos, lavados no sangue do Cordeiro, transformados pelo poder do teu Espírito. Eu te peço que tu apliques esta palavra em cada coração e oro assim em nome de Jesus. Amém.